Vem comigo porque a gente tem mais informações para vocês. Já vamos para um assunto que interessa, sim, a toda a família, mais diretamente ao homem. Olha, Novembro Azul, conhecido como o mês que combate e previne aí o câncer de próstata. Esse é o assunto da entrevista de hoje, inclusive. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios a médica oncologista Ana Paula Augustini. Ana Paula, obrigado por ter vindo bater um papo com a gente, justamente nesse mês, que é muito interessante. Nós estamos num mês muito interessante para as mulheres, né? Bastante importante, né? Que é o Outubro Rosa, mas entramos num mês muito importante para os homens também. E eu já lhe colocaria o seguinte, para desmistificar essa situação toda, como eu estou falando como oncologista, porque em casa alguns devem estar questionando, por que não está entrevistando um urologista ou uma urologista, né? As coisas se confundem ou não? São áreas da medicina completamente separadas? Eu acho que são áreas que andam juntas, né? Eu acho que o urologista, ele se concentra na resolução dos problemas geniturinários, né? Mais direcionados para um tratamento cirúrgico, né? O oncologista clínico, ele acaba sempre andando junto com o urologista para tratar diversas neoplasias que surgem no trato geniturinário, né? Então, desde rim, bexiga e a próstata, que é o nosso assunto maior agora. Então, quer dizer que o exame de próstata e o exame de toque cabe inicialmente nessa fase de pesquisa ou de algum acontecimento que vá ao médico ou ao urologista? O urologista é o médico mais capacitado para fazer essa prevenção com o homem, mas o próprio clínico geral, ele sabe como se faz esse exame. É um exame bem simples, então, para quem não tem um acesso tão fácil ao urologista, pode se direcionar ao seu clínico geral, ao seu médico de posto de saúde, que ele vai saber fazer esse exame também. Quer dizer, e para desmistificar mais ainda, todo homem tem aquela, resistência em fazer esse exame. Essa resistência é um mito que se criou, né? Às vezes, assim, virou piada aqui no Brasil, até vira piada, tudo vira piada. Mas é um exame muito simples. É um exame que dura, em média, 3 a 5 segundos. Ele não gera grande dor, grande desconforto e é muito, muito simples de ser feito. Tá. Agora, paralelamente a isso, evidentemente que tem todos outros exames, inclusive, que podem ser feitos também, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala no Novembro Azul, a gente fala no mês de conscientização da saúde masculina, de uma forma global, né? A prevenção em relação ao câncer de próstata, que na verdade é uma prevenção secundária. Não é uma prevenção no sentido de tu não ter a doença, é de tu fazer uma detecção precoce de uma doença inicial. E essa decisão, hoje em dia, ela é compartilhada entre o médico e entre o paciente, né? Porque a gente sabe que tem alguns grupos que têm um maior risco e que tem que fazer esse exame, às vezes até numa idade mais precoce, né? E tem alguns grupos que tu pode discutir até o risco e o benefício de fazer o exame e conscientizar o paciente para ele tomar essa decisão junto com o médico. A partir de que idade, então, que o homem deveria se conscientizar e, sim, eu vou fazer o meu primeiro exame para constatar como está a próstata? A partir dos 50 anos é direcionada para a população global, né? Quando a gente fala de uma população de um risco maior, principalmente quem tem um familiar de primeiro grau, né? Pai ou um irmão que também teve câncer de próstata, a gente aconselha a antecipar um pouco esse exame, iniciar o acompanhamento aos 40, aos 45 anos. Sim. Ele pode, por exemplo, iniciar com um exame de PSA, que muitas vezes o médico pede antes do exame de toque, ou outro exame qualquer que hoje já tem ou não? Sim, pode sim. O PSA é um exame muito bom, muito simples, que é feito através da coleta de sangue, né? Mas o que a gente costuma, assim, recomendar é fazer as duas coisas, né? Então, leva o PSA para o seu médico, mas também se realiza um toque retal, que é um exame complementar. Sim. Agora, além disso, tem outros exames também, não? Quando a gente fala no Novembro Azul, eu acho legal a gente fazer uma conscientização sobre a saúde global do homem, né? Então, a prevenção de doenças cardiovasculares que tem de ser feitas, aos tumores de intestino, que a partir de uma determinada idade a gente deve fazer uma colonoscopia profilática também. E daí a gente entra na parte da saúde mais relacionada com a próstata, que acaba sendo os exames mais realizados e os indicados é a coleta do PSA. Sim, com o toque retal. Mas para a próstata existem exames mais sofisticados que dá também para saber, não tem hoje?
Tem exames assim que a gente direciona, tem uma coleta de sangue que é feita, está sendo feita experimental nos Estados Unidos, mas que ela ainda não é disponível em saúde pública. A gente pode fazer exames de imagem também, né, ultrassonografia, mas normalmente esses outros exames, eles são feitos como uma complementação quando tu tem uma alteração prévia. No toque retal, no PSA, daí te leva a fazer outros exames complementares. Mas tu inicia com esses. Agora é importante falar para o nosso público de casa, né? Do avanço que tem, né? Tivemos um avanço muito grande da prevenção, que é importante, e o tratamento para a mulher no câncer de mama, e um avanço muito importante também quando se trata do homem no câncer de próstata. Estou falando dos dois, talvez aí de maior incidência no país ou no mundo, né? E que também, descoberto antecipadamente, os tratamentos são bem mais fáceis e também a cura quase que na sua totalidade. Sim, exatamente. Na próstata a gente tem um cenário um pouco diferente das outras neoplasias, que a gente pode acontecer de descobrir um tipo de neoplasia que tem um comportamento mais indolente, pouco agressivo, que não levaria esse paciente a morrer pela doença, né? Normalmente tumores que acontecem numa população bem mais idosa, que são descobertos ao acaso. E tem tumores que são muito agressivos, né? Quando a gente for pensar na faixa de tumores de próstata, cerca de 20% são muito agressivos e podem vir a se espalhar pelo corpo, fazendo as chamadas metástases. E tem isso porque foi descoberto mais tarde, ou que são tumores mesmo na fase inicial já são agressivos? Não, exatamente essa que é a nossa questão, porque são tumores que são agressivos como um comportamento celular, um comportamento molecular, né? Na biópsia a gente tem alguns, quando o urologista indica fazer uma biópsia, a gente já tem alguns indícios quando a doença tende a ser mais agressiva ou quando ela tende a ser mais indolente. Então a gente acaba levando o paciente para fazer tratamentos, assim como cirurgia ou como radioterapia associada ao hormônio, nessa situação de maior agressividade, né, da doença. Agora tem determinados casos que o tratamento também é resolutivo. Com certeza. Sem a cirurgia. Sim, mas assim, quando a gente fala num tumor localizado, os tratamentos que a gente tem conhecimento são a cirurgia, que tem alguns tipos de cirurgia, pode ser uma cirurgia aberta, uma cirurgia por vídeo ou até uma cirurgia robótica. E quando a gente fala no tratamento alternativo à cirurgia, seria a radioterapia, que pode ser uma radioterapia com fonte externa de raio-x, uma radioterapia que a gente coloca sementes radioativas dentro da próstata, que a gente chama de braquiterapia, que é um tratamento indicado para tumores pouco agressivos, né? Que são os tratamentos mais indicados. Em alguns casos a gente até associa medicamento que faz um corte hormonal, né? Que faz como se deixasse a testosterona zerada, associado a uma radioterapia. Mas isso é sempre uma decisão multidisciplinar, né, e compartilhada com o paciente. A gente trata de risco-benefício para ele tomar a decisão também que ele considera adequada. Sempre que houver um aumento de próstata num homem, é sinal de que tenha câncer? Não. Não. A maioria dos aumentos de próstata é um aumento benigno que a gente chama de hiperplasia. É uma próstata que está crescendo de tamanho e que por esse crescimento ela leva a alguns sintomas, porque o canal da urina ela passa por dentro da próstata. Quando a próstata cresce, ela tende a comprimir esse canal e dar alterações urinárias no homem, né? E a hiperplasia, ela é uma doença muito prevalente e quanto mais idoso é o homem, mais ele tem o risco de desenvolver hiperplasia, da próstata aumentar de tamanho e começar daquele sintoma de ter que acordar de madrugada para fazer xixi, né? De ter uma urgência para ir no banheiro, não conseguir segurar a urina, parece, né? Então... Nesse caso é medicamento ou nesse caso tem que ir sim para a faca? A gente tem daí duas estratégias. A gente pode iniciar com medicamento e ver se tem uma resposta adequada. E tem alguns casos que a gente faz uma cirurgia por dentro da uretra. Sim. Então o urologista, claro, o paciente com anestesia, ele vai com um aparelhinho endoscópico por dentro da uretra e ele raspa a parte que está comprimindo a uretra. Então ele acaba aliviando aquele sintoma e resolvendo o problema. Quais são os sintomas básicos? São esses que você acabou de colocar? O crescimento. Para que o homem sinta, né, assim, é hora de eu procurar um especialista? Sim, uma das coisas principais que o homem tem que saber é que o tumor de próstata maligno, o câncer de próstata, não costuma dar sintoma. Ele só dá sintoma quando ele está muito avançado, muito grande.
Agora, a hiperplasia de próstata, que é esse crescimento que acontece com a idade em alguns homens, ela costuma dar esse sintoma. Então, de nunca acordava de madrugada para fazer xixi, começa a acordar 2, 3 vezes, começa a ter uma urgência para fazer xixi, uma dificuldade para iniciar o jato urinário. Um jato urinário fraco, né? Então, antes ele tinha uma facilidade de ter o jato urinário, agora o jato sai, parece que está fraquinho, assim, difícil de sair, né? Então, são esses os sintomas principais. Nessa questão ainda, por exemplo, de próstata, em termos dos tratamentos, muita gente fica nas dúvidas, né, em casa, né? E sempre é bom que tenha o aconselhamento da família, ficar de olho no pai, né? Para que possa fazer os exames, né? Porque se ele puder fugir, ele sai completamente dessa situação de poder fazê-los, né? Eu acho que o homem, ele tá melhorando a cabeça, assim. Eu acho que gradativamente os homens estão se conscientizando um pouco mais, né? As mulheres, basicamente, quando elas iniciam a vida sexual, elas já procuram um ginecologista para fazer Papa Nicolau, fazem um acompanhamento anual. Quando ela chega aos 40 anos, faz mamografia, né? Então, ela está sempre em acompanhamento. E o homem, ele foge, ele parece que ele tem... E o homem ainda tem medo da impotência, né? Tem. E acaba tendo aqueles comunicados, papos de botiquim, os papos gerais, entendeu? Que hoje está muito melhor do que antigamente, né? No sentido de poder, através não só de medicamentos, mas de ações as mais diversas possíveis, poder garantir o homem, sim, não ter esse problema, né? Com certeza, eu acho que na parte da prevenção da saúde masculina entra essa questão da vida sexual, que também é muito importante. Então, por isso que, além de todos os problemas que a gente falou de fazer prevenção, eu acho que tratar a saúde, tá sentindo algum problema, o urologista pode aconselhar medicamento, pode aconselhar medidas comportamentais para melhorar essa parte sexual também. Ok. Mais alguma informação que você queira passar ao nosso público, doutora? Eu acho que a mensagem que fica, assim, a importância do Novembro Azul é lembrar dos homens, assim, eu tenho que ver como é que a minha saúde está, eu tenho que fazer uma prevenção cardiovascular, eu tenho que adotar hábitos de vida saudáveis, que a gente sabe, né, que a alimentação mais rica em frutas, em vegetais, ela pode favorecer até a prevenção de muitos tumores, inclusive de próstata. E não ter um medo de ir até o seu clínico, ir até o seu urologista e fazer um check-up global da saúde no mês de novembro. Hein? Muito legal, muito legal. Novembro Azul é um mês especial dedicado aos homens, à prevenção, né, não só de próstata, mas todas as doenças. Exatamente. Quero agradecer imensamente a vinda aqui no TVB Meio Dia. Eu que agradeço. Um forte abraço, tá? Forte abraço. Tudo de bom, tá? Tudo de bom. Olha